Olá! Policiais civis realizam ato em frente ao Porto de Maceió. Lei que privatiza a saúde pública em Maceió é aprovada na Câmara Municipal e trabalhadores protestam. Países no mundo todo expressam solidariedade à Venezuela. Esses são os destaques do TV Com Notícias, que está começando agora. No início da manhã de ontem, o Sindipol fechou a entrada do Porto de Maceió, no bairro do Jaraguá. Durante boa parte do dia, a manifestação impediu o acesso de caminhões que transportavam açúcar ao Porto de Maceió. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, a entrada do porto foi escolhida como repúdio aos usineiros, já que foram os maiores contribuintes da Receita Estadual. A categoria reclama que o setor acumula débitos tributários não cobrados pelo fisco alagoano. Ainda de acordo com o Sindipol, a arrecadação é o argumento que o governador Teotônio Vilela tem apresentado para negar a eles um plano de cargos, carreiras e subsídios e outras medidas de valorização salarial, como auxílio transporte, gratificação de risco de vida, piso salarial equivalente a 60% do salário de delegado, além de condições dignas de trabalho. O objetivo hoje desse ato é sensibilizar o governo a chamar a categoria para negociar, né? E a gente está fazendo isso aqui, o fechamento do porto, né? Para que o governo revogue os 3 decretos que ele publicou em 2012, né? Que isenta os usineiros de pagar imposto. Então, por isso, revogando esse decreto, os usineiros vão voltar a contribuir e vai ter dinheiro para poder atender a reivindicação dos policiais civis. Trabalhadores da saúde realizaram um ato na Câmara Municipal de Maceió. O motivo da manifestação era impedir a aprovação da Lei das OS, o sistema que privatiza a saúde pública municipal. A Câmara de Vereadores de Maceió foi palco de manifestação dos servidores públicos e dos movimentos sociais, que, portando faixas, gritavam palavras de ordem e discutiam contra o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Rui Palmeira ao Legislativo, que privatiza a saúde pública em Maceió. A Câmara de Vereadores de Maceió foi palco de manifestação de servidores públicos e dos movimentos sociais que, portando faixas, gritavam palavras de ordem e discursavam contra o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Rui Palmeira ao Legislativo, que privatiza a saúde pública em Maceió. É o polêmico Programa Municipal de Organizações Sociais. Segundo o presidente do Sindisaúde, Alessandro Fernandes, a lei das OS provocará a desresponsabilização do município na gestão dos serviços públicos de saúde e sua consequente privatização. É um absurdo o que os senhores vereadores estão fazendo aqui hoje na Câmara Municipal de Maceió. É empurrar de goela abaixo na população, nos trabalhadores, um projeto que agride a sociedade, que precariza o serviço público de Maceió, sem ao menos uma discussão. Uma discussão que nós queremos aqui é um debate dentro do plenário, que é a Casa do Povo, que a gente possa discutir com a sociedade, com os trabalhadores, os usuários do SUS. E os senhores vereadores não estão abrindo espaço para a sociedade. Então achamos um absurdo e estamos voltando à ditadura. Apesar das manifestações e da ocupação da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram por 16 votos a favor e apenas 2 contra. Cresce o número de assassinatos por armas de fogo entre jovens em Alagoas. O levantamento foi apresentado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. De acordo com os dados, 1.384 jovens entre 15 e 29 anos de idade, a maioria deles homens, morreram no ano passado vítimas de armas de fogo. Os bairros onde mais se registrou crimes foram o Tabuleiro do Martins, seguido do Vegel do Lago, Jacintinho, Cidade Universitária e Chã da Jaqueira. Alagoas, que é um dos estados mais violentos do mundo, tem sofrido com o crescimento da miséria e da criminalidade com a falta de políticas públicas. Veja mais na reportagem de Pablo Gomes. A morte de um empresário famoso em Maceió ontem pela manhã não passou de mais um número nas estatísticas das milhares de pessoas que morrerão em Alagoas este ano vítimas de arma de fogo.
Na mesma manhã em que o empresário foi assassinado, no outro lado da cidade, um ladrão que tinha acabado de assaltar um cliente na chamada saidinha de banco foi morto a tiros por um policial à paisana. No estado mais violento do país, centenas de jovens das periferias são assassinados todas as semanas vítimas de arma de fogo, na maioria dos casos, viciados vítimas do tráfico de drogas. Ironicamente, o estado de Alagoas tem um crescente número de novos milionários, mas ao mesmo tempo é um dos mais pobres da nação, com as maiores taxas de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil. Precisou ser a morte de um empresário importante, dono de uma das casas de show mais famosas de Maceió, para que o governador do estado, Teotônio Vilela Filho, emitisse uma nota sobre o problema da crescente violência. Pelas redes sociais, ele disse que tem cobrado celeridade na resolução dos casos, mas o governo de Vilela, durante todos esses anos, não tem conseguido resolver o problema da violência, mesmo com a presença da Força Nacional e de planos de segurança como o Brasil Mais Seguro e Juventude Viva, que tem provado que o aumento de policiais nas ruas não tem solucionado o problema da violência, que cresce a cada dia em um dos estados mais pobres do país. O secretário de Defesa Social, Eduardo Tavares, anunciou na manhã de ontem que vai criar uma força-tarefa para combater os assaltos a bancos, além de planos específicos de segurança pública que terão início em março. Uma reunião foi convocada para o próximo dia 12 com diversas instituições e entidades, para que elas apresentem também propostas e soluções de combate aos assaltos. A medida foi anunciada durante a audiência com o Sindicato dos Bancários, que, preocupados com a segurança dos clientes e funcionários, cobraram medidas mais energéticas do Estado no combate aos arrombamentos, explosões, furtos e roubos praticados nas agências. E no próximo bloco, países no mundo todo expressam solidariedade à Venezuela. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. O dirigente da Central Única dos Trabalhadores, Júlio Turra, falou sobre a necessidade de realizar uma constituinte exclusiva e soberana para o novo sistema político brasileiro. Turra esteve presente no primeiro curso sobre o plebiscito popular. Para a CUT, o tema da reforma política não é um tema novo. Eu dou um exemplo recente. No nosso último Congresso Nacional, que foi em 2012, portanto antes das manifestações de junho e julho de 2013, nós temos todo um capítulo dedicado na resolução à reforma política, onde a CUT afirma com toda clareza que com esse atual Congresso Nacional, a forma como ele é eleito, o peso do poder econômico, não há possibilidade de avançar nas transformações necessárias para o povo trabalhador no Brasil. Já no Congresso de 2012, a nossa resolução propunha uma constituinte soberana, a partir da constatação que nem sequer uma reforma eleitoral meia-sola o atual Congresso foi capaz de fazer. E isso tem uma lógica, porque não serão os atuais deputados e senadores que vão abrir mão dos mecanismos que permitiram eles chegar a ocupar a posição que eles têm. Então, no Brasil, nós temos uma situação contraditória, onde o PT elege o presidente da República por 3 vezes sucessivas, e agora reapresenta Dilma à reeleição em 2014, esse é um ano eleitoral,
Entretanto, a maioria que constitui o Congresso Nacional é uma maioria conservadora. É um presidencialismo de coalizão, onde você tem que costurar alianças com partidos que tradicionalmente são inimigos, inclusive, das reivindicações dos trabalhadores, para ter a chamada governabilidade. Então, uma reforma política é uma necessidade para destravar, inclusive, o cenário para outras reformas importantes, como a reforma agrária, como a reforma tributária, porque no Brasil quem paga imposto são os assalariados, os milionários têm maneira de escapar, imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, que a CUT sempre defende, e que não tem brecha para passar no atual Congresso Nacional, e uma mudança de relações de força favorável aos trabalhadores e ao povo oprimido, passa necessariamente por uma reforma do sistema político. O apoio e a solidariedade à Venezuela continuam por todo o mundo. Além de intelectuais e governos da América Latina, a Venezuela tem recebido apoio e solidariedade de várias partes do mundo. Em Toronto, no Canadá, uma manifestação expressou apoio ao governo de Nicolás Maduro e anunciou a tentativa de golpe do Estado que vem sendo montada pela oposição com o apoio dos Estados Unidos. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vamos a organizar, vamos creando poder popular. E o TV Com Notícias de hoje termina por aqui. Até amanhã.